A paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Edson Maciel, em Assembleia de Deus Brasileira, Ferraz de Vasconcelos. Grato a Deus por mais um dia de vida, uma oportunidade de nos reunirmos para uma reflexão, um devocional, com base na palavra de Deus, a todos os crentes, cristãos, aqueles que estão longe ou perto, que estão indo ou vindo, afastados ou aproximados, né? Eu acho estranha a palavra desviado, né? A pessoa pode estar temporariamente confusa, em conflito, haja vista que a nossa sociedade, ela faz isso conosco, né? Mas de qualquer forma a pessoa pode estar temporariamente longe ou afastada do Evangelho e precisa buscar uma palavra que está muito em uso, né? Principalmente para os coachings, né? Eu sou crítico de coaching, tá certo? Que é ressignificar. Então nós precisamos ressignificar também as nossas crenças, no nosso caso, crença no cristianismo, né? Eu não estou aqui para polemizar, não sou nem muito fã de polêmica, embora às vezes as faço. Eu estou aqui para conversar sobre vocês, né? Está aí a polêmica, né? Do conservador ou não conservador. Bom, eu me considero conservador, né? Sou casado, sou heterossexual, né? Monogâmico, enfim, todas essas coisas. Mas a discussão não pode se limitar a isso ou somente isso. Porque as acusações daqueles que não se consideram conservador ou ao conservadorismo, ela é válida, né? Ela é válida e ela tem sustentação, posto que muitos daqueles que se dizem cristãos, em algum momento ou em vários momentos, causam vergonha ao Evangelho. Isso, você que não é crente cristão e está me assistindo, fique tranquilo. Normal isso acontecer no meio evangélico, é normal, porque está escrito que o escândalo haveria de vir, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Então, se existe alguém que pratica algum comportamento inconveniente, inadequado, não condizente com a ética cristã, como por exemplo adúltero, como por exemplo a homoafetividade, e é errado ser homoafetivo? Biblicamente sim, civilmente não. Então o cristianismo não tem que atacar o homoafetivo, porque as pessoas são livres. Eu acho que aí está um grande problema. Por quê? Porque nós, enquanto cristãos, não podemos desejar o mal ao outro, muito pelo contrário, devemos orar pelas autoridades constituídas, orar por aqueles que a gente imagina, né, dentro do imaginário coletivo, né, do que se convencionou chamar de anticristão, inimigo. Então existe esse inimigo. Eu acho que o único inimigo do crente de fato é Satanás, certo? Satanás e ele mesmo. Porque se eu não tiver controle sobre as minhas ações, por isso que o fruto do Espírito, o último dele está por último, porque ele talvez seja o mais importante, que é o autocontrole. Eu preciso ter controle sobre as minhas emoções. E por isso também, em outro momento, Paulo diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então eu preciso ter controle sobre as minhas ações, sobre as minhas palavras. Quem fala muito, como eu, por exemplo, a tendência é errar cada vez mais, né? Por quê? Porque fala muito, tem a tendência de errar. Quem fala pouco, erra mais, em maior porcentagem, né? Mais vezes. Quem fala pouco tende a errar menos. Então, nesse sentido, a gente precisa se policiar. Antes de entrar no texto, quero convidar você a se inscrever no canal. Se inscreva no canal, clique no sininho. Quando atingirmos 100 inscritos, 100, nós estamos perto, nós vamos sortear esses 2 livros para você. Doutrina Bíblica do Pecado, de Berkouwer, e Pedro, discípulo, apóstolo, mártir, de Oscar Cullmann. 2 clássicos da literatura cristã evangélica que vão te dar sustentação bíblica, chão. Ah, pastor, eu gosto de algo mais devocional. Quando atingirmos 100 inscritos, vamos sortear esses 2 livros. Depois nós temos outros livros para serem sorteados. Opa, de cabeça para baixo. Nós temos outros livros para serem sorteados, né? Doação do nosso irmão Maurício, que doou esses livros para sorteio, Milagres de Jesus.
Mas no momento nós vamos sortear desses dois aqui primeiro. Ou se a pessoa quiser escolher depois um outro, fique à vontade. O certo é que serão, nesse primeiro sorteio, serão 2 livros. Vamos retomar. Então, abram suas Bíblias aí em Mateus capítulo 5, porque eu penso o seguinte: eu, irmão Edson, pastor Edson, o marido Edson, o professor Edson, o cidadão Edson, o que a gente deve se preocupar enquanto crente cristão? E a ideia de conservador. A gente deve conservar a nossa fé, a gente deve conservar a nossa crença, a gente deve conservar o nosso modo de ser, o nosso modo de viver, o nosso modo de ver, a nossa cosmovisão de mundo, que em tese seria cristã. Isso está escrito no Sermão da Montanha. Então nós vamos, se Deus nos der vida, nós vamos lendo por algum tempo alguns versículos e fazendo algumas reflexões, tá bom? Quer falar conosco? Nosso telefone é 119-9588-0003, 119-9588-0003, e o endereço da nossa humilde igreja, uma igreja pequena, humilde mesmo, uma igreja pequena, tem 40 cadeiras só, a metade dela é dividida com uma livraria, né? Então a nossa igreja é bem humilde mesmo, mas quer conhecer o Evangelho, quer ter chão para pisar, para não entrar nessas discussões vazias, vem conhecer nossa igreja, Rua Márcia Angélica Lopes, número 121, Peade Vasconcelos, bem próximo à estação CPTM. Vamos lá? Irmãos, a questão de ser conservador é o seguinte: dentro da cosmovisão cristã, existem cosmovisões cristãs. Né? Durante muito tempo, mas muito tempo, e ainda há aquele, né, alguém mais antigo, né, vamos chamar assim, que acha que estudar teologia é alguma coisa errada, alguma coisa que afasta o homem de Deus, leva o homem a esfriar na fé. Isso aconteceu comigo, eu fui muito acusado no ano de 96, quando entrei no seminário, né? Deus abriu a porta de um seminário para mim. Outro dia eu conto a história aqui para vocês, os milagres que sucederam quando Deus abriu essa porta, muitos milagres, né? Inclusive porta de emprego, né? Como diploma de teologia nas mãos de um curso livre, mas eu conto outro dia. Eu ouvia, né? Cuidado, teologia esfria, teologia afasta o homem de Deus. Ora, é muito estranho, posto que teologia é o estudo da palavra de Deus, assim, de maneira bem geral, né? De maneira bem genérica, né? Existem outras possibilidades de conceituar ou de definir teologia, como Strong, por exemplo, que é o estudo de Deus e das coisas relativas a Ele. Há outros, né, da teologia da libertação, diz que é o acolhimento ao pobre, o envolvimento com o povo, enfim. Mas, em linhas gerais, para nós agora, o que é teologia? É o estudo da palavra de Deus. É entender o que Deus quer para nós. O que Deus quis com a sua revelação escrita. Lembrando que há 3 revelações: a revelação da natureza, a revelação escrita e a revelação encarnada, certo? Não existe outro. Então, o homem, mesmo o homem primitivo, né, o homem que não tinha nada escrito, não tinha ninguém falando de Javé ou de Jeová para ele olhando para os céus, ele conseguia perceber que existia um Criador. Tá bom? Por isso está escrito: os céus anunciam a obra de Deus e o firmamento a obra de suas mãos. Então, mesmo a natureza. Então a revelação escrita, a palavra de Deus, foi escrita por homens, é óbvio, e não foi psicografado, óbvio. As aparentes contradições que existem nas escrituras de Gênesis a Apocalipse é porque Deus respeitou seus escritores. Não é um ajuntamento de mitos ou fábulas, muito pelo contrário. A Bíblia talvez seja um dos, talvez o mais verdadeiro entre os livros religiosos que mostra a falha dos seus heróis. Nós vemos Abraão mentindo, nós vemos Adão se escondendo de Deus, nós vemos, que mais? Nós vemos Davi, né, só de cirola, dançando um carnaval, tendo outras mulheres, violentando Betseba. Ô pastor, para com isso aí, você está entregando. Não estou entregando nada, está tudo no texto sagrado. Talvez isso faça a Bíblia ser o livro religioso mais verdadeiro, porque mostra a falha dos seus heróis, dos seus personagens principais. Moisés, o grande legislador,
no momento de ira, Deus fala com ele, em vez de pedir, ele bate de forma iracunda e usa um termo dúbio: porventura sairá água da pedra. Percebe? A sua Bíblia faz isso. Outros livros enaltecem seus heróis e não mostra a falha dos seus heróis. A Bíblia mostra a falha dos seus heróis. O único que não teve falha foi Cristo, certo? O seu personagem principal, né? Vou usar a palavra herói aqui, alguém pode fazer uma confusão, né? Lembra de uma música Ideologia, de um cantor chamado Cazuza, que fala: meus heróis morreram de overdose? Aquilo ali não tem nada a ver com Bíblia. Eu ouvi muitas vezes alguém, para tentar desvalorizar a canção, né, a poesia: meu herói morreu crucificado. Então eu vou mudar o termo herói, porque uma coisa não tem nada a ver com outra coisa, tá bom? A canção é ótima, maravilhosa para reflexão, inclusive, né, ele está falando ali sobre a nossa vida civil, envolvimento da sociedade e a questão da ideologia, a questão ideológica, não tem nada a ver com Bíblia. Então, em vez de eu falar nossos heróis, vou mudar para os personagens. Então, os personagens bíblicos principais, entre Abraão, Elias fugiu, se escondeu, pedindo a morte, né, em tendência suicida, depressivo, Jeremias, depressivo também, quem mais? Moisés, cheio de desculpas para não fazer aquilo que deveria ser feito. Jonas, né, quase um picareta da fé, tenta fugir, né? Estou ironizando, tá? Não considero Jonas picareta. Então, a Bíblia é o único livro que mostra seus principais personagens errando, mostra a falha dele. É tão bacana porque nós vamos para o Novo Testamento e Tiago, que pensou isso, eu não inventei, né? Ele fala assim: nós temos os mesmos sentimentos, nós estamos sujeitos às mesmas paixões de Elias. Ao usar o termo paixão, ele está querendo dizer que Elias teve descontrole emocional. Então você e eu podemos ter. O que não podemos é confundir as coisas, confundir formação cristã com ser conservador cristão. Eu tenho aqui um manual de uma igreja muito antiga aqui em São Paulo, que proibia as irmãs de cortar o cabelo, proibia os homens de ter barba ou bigode, proibia usar gravata vermelha, porque vermelho seria a cor da pombagira. Ora, a cor do sangue, que cor é? Verde? Mas é só do Spock, né? Desculpa a brincadeira, né? O Vulcano lá de Star Trek. A cor do sangue é vermelha. Olha, qual a relação da cor da gravata ser vermelha com pombagira, que faz parte do cânon religioso de uma religião afro? A gente não pode misturar as coisas, irmão, nem precisa ter medo. O sangue de Jesus é vermelho, né? O sangue que foi derramado na cruz é vermelho. O sangue do cordeiro lá na Páscoa em Moisés é vermelho, e passou nos umbrais da porta. Está com medo de quê? Conversão pelo medo não dá mais certo. A conversão hoje tem que ser uma coisa inteligente ou irracional. Não estou dizendo que vamos racionalizar a fé, estou dizendo que não pode ser 100% emocional. Tem que ser minimamente racional, para a gente entender, para não cometer besteira. Nesse sentido, olha o que Jesus diz nas bem-aventuranças. Eu vou ler, tá? Não vou me delongar muito nos versículos. Só para a gente entender que no Sermão da Montanha há a formação cristã. É aqui, no Sermão da Montanha, que Jesus mostra o que é ser conservador. O que viria a ser a doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus está aqui no Sermão da Montanha. Ah, mas e as cartas de Paulo? As cartas de Paulo é a reflexão em cima do Sermão da Montanha. Tá bom? A gente não pode pegar versículos isolados para tentar fazer doutrina. Como nesse manual que eu tenho aqui, a mulher não pode andar de bicicleta. Aí você vai procurar lá as referências. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Por quê? Porque não é teológico, é ideológico. Já falei aqui outras vezes, a diferença entre teologia e ideologia é que a teologia, ela permite reflexão, permite questionamento. A ideologia não. A ideologia só pede para obedecer. É subserviência, é obediência cega. Teologia não. Teologia é obediência refletida, reflexiva. Então vamos lá. Bem-aventurados, Jesus disse, né? Mateus 5, verso 3. Bem-aventurado aqui, só para a gente ficar firme com o pé no chão, não tem nada a ver com felicidade única e tão somente. Esse pensamento é a influência
da teologia ou da filosofia? Da filosofia grega. A filosofia grega nos leva ao hedonismo, ao prazer, à conquista, ao gozo pessoal, à satisfação sem medida, à euforia em última instância. A teologia não. A teologia, ela nos leva ao encontro de Deus. Por isso Jesus, que falava em hebraico ou aramaico aqui, não sei se ele falou em hebraico ou em aramaico, mas a única coisa que eu tenho certeza é que não foi em grego, tampouco em língua portuguesa. Os tradutores, exegetas, traduzido com bem-aventurado, pensando numa tradução antiga chamada Septuaginta, a tradução dos 70, do tempo de Ptolomeu, lá bem no Antigo Testamento, do tempo do Antigo Testamento. E não é. Bem-aventurado aqui é caminhando, ou em marcha, como diria André Chouraqui no seu comentário sobre o livro de Mateus. Então a ideia aqui é em marcha, aqueles que são dependentes do Espírito. O Chouraqui não diz dependente do Espírito, porque ele é judeu. Ele acerta ao interpretar, né, o termo, a palavra, filologicamente, né, o termo hebraico Esher, se eu não me engano, como caminhada ou em marcha em direção a Deus. No Antigo Testamento, em direção a Deus e a Jerusalém geográfica. No Novo Testamento, em marcha com Cristo em Cristo, em direção a Jerusalém celestial. Maravilhoso, né? E ele, lógico, por ser judeu, ele não crê, não sei se está vivo ainda, ou não cria na Trindade. Nós, crentes na Trindade, entendemos que Jesus está dizendo aqui, em marcha. É feliz aquele que está em marcha, caminhando, e ele é dependente do Espírito, na sua caminhada em direção a Cristo, em Cristo, com Cristo, em direção à Nova Jerusalém, sendo dependente do Espírito, não de suas forças, não do seu modo de crer, não no seu modo de fazer religião, porque o modo de fazer religião também é muito complicado. Para ser salvo é assim. Não, é assim como? Preciso fazer X jejum por semana, preciso... a teologia da libertação fala da partilha, que é muito interessante. A teologia da prosperidade diz que você tem que ofertar, né? Ou quanto mais você oferta, mais chances você tem de ser salvo, e assim vai. Mas o que a Bíblia diz? Que nós temos que ser dependentes do Espírito. Isso é ser conservador. Porque quando eu sou dependente do Espírito, minha vida está nas mãos do Espírito, eu não farei o erro. Eu não praticarei o erro. Eu não vou me preocupar com prostituição, com adultério, com furto, com sei lá o que, meus irmãos. Deixa as pessoas viverem as suas vidas e viva o Evangelho de forma plena, de forma real. Eu me lembro nos anos 90, as igrejas neopentecostais preocupadas com a era de aquário. Meu Deus, você ligava o rádio e televisão, só se falava em aquário, a era de aquário, a era de aquário. O que aconteceu? Não aconteceu nada. O que aconteceu foi que as próprias igrejas neopentecostais se perderam. Haja vista aí muitos desses apóstolos com tornozeleira eletrônica. Não deveriam ser conservadores da verdade eterna, que é a palavra de Deus, ser dependentes do Espírito, como está escrito aqui, dito pelo próprio Cristo. Lembrando que a minha ideia aqui, a minha intenção não é polemizar e nem dizer que eu sou certo ou sou errado. Eu acho que cada um está certo naquilo que escolhe ser. Então não existe verdade absoluta? Existe. Mas também nós vivemos nesse momento de pós-verdade, pós-modernismo, né? Então a verdade se relativou, né? Tem inclusive um líder evangélico aí, que é deputado federal, que ele disse outro dia numa de suas entrevistas, quem definiu o que é verdade ou não. É estranho isso, né? Verdade, ninguém define o que é verdadeiro. O verdadeiro é verdadeiro por si só. Assim como a mentira é mentira por si só. Assim, o que é real por si só.
Assim, o que é falso por si só. Aí é discussão de filosofia, né? Quem tem sede bebe líquido. É líquido? Não, quem tem sede bebe água. Então isso é uma verdade absoluta, não é uma verdade relativa. Tá bom? Então o que é falso, o que é mentira, e o que é real por si só. Nós, crentes cristãos, acreditamos em Deus, né? Deus não existe prova empírica. O que existe é uma questão de fé. Pela fé cremos, como diz o escritor, pela fé cremos que o mundo veio existir pela vontade de Deus. Deus disse haja e as coisas vieram à existência. Então, ser dependente do Espírito diz o verso 3, herdar o reino dos céus. Olha, o reino dos céus começa aqui. O arrebatamento é uma perspectiva, é uma expectativa forte, né? Uma perspectiva futurista, né? Mas a gente vive como se lá já estivéssemos. Como? Vivendo a fé na sua plenitude, não duvidando de Deus, na expectativa de Deus nos usar. Profeta não é aquele que diz que é, mas aquele que vive a palavra de Deus, certo? Olha o verso 4, bem-aventurados que choram. Choram aqui são esses dependentes do Espírito que se veem frágeis, que se veem humanos. Humanidade, meus irmãos, humanidade. Não existe supercrente, o tocha de fogo, o labareda, o sapatinho de fogo. Isso é uma grande tolice, uma grande bobagem, uma brincadeira, uma meninice, uma falta do que fazer. Os que choram aqui são aqueles que, de acordo com o verso 3, né, que são os dependentes do Espírito, ao se reconhecerem dependentes do Espírito, e ser no Espírito Deus, e eu gente, Deus, o tudo que pode, o eterno, e eu mortal, frágil, finito, que sou pó e cinza, eu choro. E ao chorar, ao reconhecer isso, eu sou consolado. Como? O refrigério, a ação do Espírito Santo em nossas vidas, tá bom? Olha o verso 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem vai herdar a terra prometida? Não a terra prometida lá da região da Palestina, mas a Nova Jerusalém, aqueles que têm a sua natureza transformada, ou como diz Paulo, se salvo engano, aos Efésios, ele deixa claro ali que são aqueles que alcançarão a plenitude do varão perfeito. Ora, isso não é aqui nessa realidade, não tem como, porque a plenitude é o corpo glorificado. O pleno, o que é pleno é o corpo glorificado. Aqui nessa realidade é luta, é descontentamento. Não vai ter só pesca milagrosa, como diria um conhecido antigo chamado Samuel. Não é só alegria, não é só pesca milagrosa, não é só multiplicar do pão, não é só ressuscitar o filho da viúva de Naim ou a filha de Lázaro. Não, também tem choro, também tem Getsêmani, também tem cálice de amargura. Ser cristão é isso. Ou como diz o pessoal da Igreja Preta, né, se você está passando por privações, implica que você não é crente. Não é verdade isso, tá? No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Verso 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A justiça aqui é em amplo aspecto, inclusive justiça civil. Quando eu vejo na rua alguém arrastando aqueles carrinhos de reciclagem, eu falo com minha esposa, olha, esse é o ápice da violência. E eu me sinto frustrado enquanto pastor, porque eu não tenho como acolher, eu não tenho para onde enviar, eu não tenho como colocar todos aqui dentro da minha igreja para cuidar deles. Quando posso, ajudo, cesta básica, um almoço, um jantar, quando posso, porque a nossa igreja não tem condições disso. Mas, pastor, mas eles não vão se converter, eles não querem saber de nada. E daí? A minha função, enquanto crente cristão, que conserva um cristianismo puro, que conserva a palavra de Deus, que sou dependente do Espírito e me reconheço como humano, é me compadecer de outro humano. Então, fome e sede de justiça aqui, não é desejar que o outro morra. Eu vi aí decorrente desse carnaval, uma escola de samba fez homenagem ao presidente da República, né? E eu vi uns pastores dizendo que vai nascer câncer na garganta das pessoas. Não vai não, meus irmãos. Não vai. Teve chacota com os evangélicos? Teve alguma coisa que foi constrangedora para os evangélicos? Teve. Mas bem-aventurados sois vós, quando por minha causa os insultarem. Ora, você se sentiu insultado? Eu não me senti.
Eu não me senti porque eu não me enquadro naquilo que foi mostrado ali. Agora, se você se sentiu insultado, né, naquilo que foi mostrado ali, eu me sinto insultado quando vejo o nosso governo, seja ele qual for, não fazendo distribuição de renda, porque os reis de Israel caíram por não fazer distribuição de renda, por falta de justiça social. Coisa básica, meus irmãos, quando a Ruth e Boaz, ela foi colher o que caía era para deixar no chão ordem de Deus, porque o estrangeiro e o pedinte e o pobre, o miserável ia lá recolher. E hoje aqui no Brasil nós ouvimos coisas estranhas, como se ele está passando fome é castigo de Deus, que a igreja não pode dar o cesta básica ou lanche para essas pessoas, porque Deus está pesando a mão. Opa, Jesus jamais faria isso, né? Eu gosto sempre de usar a questão dos leprosos, porque não tinha leproso dentro de Jerusalém. Vocês acham que Jesus foi lá numa pracinha, como nós temos muitas aqui em São Paulo, onde tem lá uns aparelhos para exercícios físicos e mesa para jogar dominó ou dama? Aí Jesus, deixa eu ir ali, que ali tem 10 leprosos. Era do lado de fora da cidade, no Vale dos Leprosos. Jesus foi até lá. E ele curou os 10 leprosos. E 9 deles eram conservadores e não voltaram para agradecer. Quem voltou o samaritano. Então, manso aqui é natureza transformada. Então, permita que Deus transforme a sua natureza. A partir do verso 3, dependente do Espírito, o Espírito vai habitar em você e vai transformar a sua natureza. Você vai deixar de ser chucro e vai ser manso de espírito. Isso é natureza transformada. Fome-se de justiça não é só questão religiosa, mas também enquanto crente não se contentar, está assim porque sempre foi assim, muito pelo contrário. É papel da igreja, enquanto instituição, se levantar contra essas injustiças sociais. Verso 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, misericórdia vem do coração, né? É um coração miserável, um coração dependente, um coração que precisa, né? Então vamos ter misericórdia, não é dó, não estou falando para ter dó, estou falando para ter compaixão, né? Vamos ter compaixão, vamos ter não só simpatia, né? Porque simpático é aquele que tadinho, eu me compadeço dele, né? Não, tem que se colocar no lugar do outro. Empatia, coloque-se no lugar do outro. Se fosse eu ali, o que eu estaria sentindo? O que eu estaria sentindo? Se fosse comigo? Por quê? Por que é assim? Por que essas pessoas estão nessa situação? Isso é ser misericordioso. Agindo assim, alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração. Tem um texto bíblico muito interessante que eu gosto, que fala assim, né? Para quem é puro, tudo é puro. Para quem é impuro, tudo é impuro. E aí? Como é que você se enquadra aí? Você vê erro em tudo, em todos? Vê pecado em tudo, em todos? Menos em você mesmo? Quando você olha no espelho, você vê o quê? Quando você olha para dentro de si, quando você se examina, como está escrito lá, examine-se o homem a si mesmo. Você examina a si mesmo ou examina o outro? Então, limpos de coração, porque esses verão a Deus. Verso 9, os pacificadores. Ninguém faz arminha. Crente não faz arminha. Muito pelo contrário. O crente abomina a violência. O crente abomina qualquer estupidez violenta. Não é pela violência, é pelo amor. A história conta, a tradição conta que quando Nero começou a jogar os primeiros crentes na arena para os leões, todo mundo ria, todo mundo se divertia. Com o tempo, quando aquelas pessoas se ajoelhavam e começavam a cantar, a louvar a Deus, a multidão não parou de rir e começou a se converter, se indignar com Nero. Ninguém pegou a arminha ali não, tá? Ninguém pegou a arminha. Não estou dizendo que eu defendo este ou aquele, que sou a favor deste ou a favor daquele. Eu estou lendo o texto bíblico e é o que me basta, tá bom?
Os limpos de coração verão a Deus, pacificadores serão filhos de Deus. E o 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Tem um padre aqui muito famoso em São Paulo que foi proibido de gravar, de transmitir a sua missa, porque ele dava comida para as pessoas, e ali tinha todo tipo de pessoa, né? Tinham lésbicas, travestis, transexuais, pessoas em condição de rua. A Igreja Católica proibiu de transmitir, e tem um monte de evangélico contra esse padre, né? E, sinceramente, eu acho lindo o trabalho dele e invejo positivamente falando o trabalho desse padre. Eu gostaria de fazer no mínimo igual o que ele faz, mas não tenho condições. Perseguidos por causa da justiça. Esse padre é crente, esse padre é cristão. E você e eu somos cristãos? Temos coragem de fazer o que ele faz, o que ele fez? Talvez não esteja mais transmitindo, proibido pela sua autoridade máxima e hierárquica, né? Mas ele continua fazendo. E agora, para a gente fechar, olha que lindo. Bem-aventurados são vocês, ou sois vós, quando por minha causa os insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês ou contra vós. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes. Então, para ser profeta, eu preciso me enquadrar aqui. Para ser conservador, enquanto cidadão do reino dos céus, eu preciso me enquadrar aqui. Se Deus nos deve de graça, nós vamos continuar lendo esse texto e vamos continuar pensando e refletindo sobre o sermão da montanha. Mas olha o que ele diz: quem diz que é profeta necessariamente não é. Para ser profeta tem que se enquadrar aqui, ó, do verso 3 até o verso 12. Aí sim você vai ser de fato um profeta de Deus. Aí sim você vai ser de fato alguém que conserva alguma coisa. Amém? Paz do Senhor, seu irmão em Cristo, pastor Edson. Não vou mais tomar seu tempo, no nome de Jesus. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Estamos aqui localizados na rua Márcia Angélica Lopes, número 121, Ferreira de Vasconcelos. Quer conhecer nossa igreja? Esse é o endereço. Nosso culto essa semana ainda é sábado e domingo. Vamos ver o que Deus tem preparado para a nossa semana que vem. Eu vou anunciando por aqui. Sábado, 19 horas, nossa escola bíblica, e domingo, 9 da manhã, o nosso culto. Você que toca instrumentos, está sem igreja para tocar? Vem para cá, nós estamos sem instrumentistas, acredito. No auge da nossa igreja ali em Guaianazes, eu paguei escola ali de violão para cerca de 20 adolescentes, né, e outras pessoas que já eram adultas. 20. Se eu tivesse um aqui hoje, nenhum deles não se encaixam aqui. Não se encaixam. Lembra dos 10 leprosos? Não se encaixam aqui, no que nós acabamos de ler agora no Sermão da Montanha. Não voltou nenhum para falar: ô pastor Edson, eu vim aqui, o senhor está sem, eu vou ficar aqui até que apareça alguém oficial, tá bom? Não estou dizendo que estou lançando em rosto. Eu estou só mostrando para vocês como é a vida. A vida é assim, meus irmãos. A vida segue. Eu nem tenho... São meus amigos, né? Muitos eu não sei onde estão, espero que estejam bem, mas os que eu sei onde estão, são meus amigos. Mas você, que não tem onde tocar, vem aqui, toca para nós. A gente está tocando só na garganta aqui, não temos músico. Vem aqui participar conosco da rua Márcia Angélica Lopes, no 121, Ferreira de Vasconcelos, da Assembleia de Deus Brasileira. Mais uma vez, quando atingirmos 100 inscritos, vamos sortear esses 2 livros para você, totalmente gratuito. Vamos enviar para o seu endereço, sem nenhum custo para você, tá bom? Sem nenhum vínculo, sem necessidade nenhuma de você ter que se converter ou participar da nossa igreja. Não, nós vamos sortear quando atingirmos 100 inscritos. Por que essa coisa de inscritos? Para que o nosso alcance daquilo que entendemos ser o ensino da palavra de Deus chegue a mais pessoas, tá bom? Então se inscreva no canal, clique no sininho e receba do seu irmão em Cristo a paz do Senhor. Paz a todos.